Olá, pessoal, tudo bem com vocês? 30º dia do tempo quaresmal. E a liturgia diária de hoje nos traz um alerta contra a nossa impaciência e murmuração e ingratidão contra Deus. E, ao mesmo tempo, nos dá uma certa alegria por sabermos que nós temos para quem olhar na hora da nossa aflição, na hora da nossa angústia. Hoje, a primeira leitura nos traz um relato de um pecado que o povo de Israel cometeu, um pecado muito grave contra o Senhor. Eles estavam contornando o país de Edom para chegar ao Mar Vermelho. Eles tiveram que fazer esse percurso um pouco maior, porque se eles entram no país dos Edonitas, eles seriam mortos. Prevendo isso, Deus pede para que eles contornem esse país para chegar ao Mar Vermelho. Eles começam a murmurar pela fadiga do percurso, põem Moisés contra a parede e começam a dizer: para que você nos tirou do Egito? Lá no Egito estava muito melhor. E olha que esse povo era escravizado no Egito. Mas rapidamente eles esqueceram tudo que Deus já havia feito. Eles esqueceram todas as manifestações de Deus. Eles já tinham visto Deus abrir o mar para eles atravessarem a pé enxuto. Eles já tinham visto as pragas do Egito que Deus enviou para poder libertá-los de lá. E mesmo assim, eles se reclamaram, eles murmuraram e eles disseram: aqui está faltando pão, falta água, e nós já estamos fartos desse alimento miserável. Veja, enquanto esse povo estava percorrendo o deserto, eles não trabalharam, no sentido de ter que cuidar da terra, ter que semear, ter que plantar, ter que colher para poder comer. Eles não tiveram esse trabalho. O Senhor Deus enviava o maná do alto dos céus. Eles só tinham que colher todos os dias a porção necessária apenas para aquele dia. Se eles colhessem mais do que o que eles necessitavam, apodrecia o maná. Quando eles tinham sede, saía água da rocha. Quando estava com calor, o Senhor enviava uma nuvem para protegê-los. Quando estavam com frio, o Senhor enviava uma coluna de fogo. Deus estava cuidando daquele povo o tempo inteiro, protegendo o tempo inteiro, mas a visão deles era limitada. Muitas vezes acontece conosco também, quando nós temos que abrir mão das paixões desenfreadas que nós temos para poder ser totalmente de Deus. Às vezes, murmuramos com saudade da vida velha, com saudade das facilidades, com saudade do pecado. Muitas vezes, também, quando nos sentimos abandonados, apesar de que Deus nunca nos abandona, Ele está sempre conosco, mas quando nós nos sentimos abandonados, temos a tendência também de falar mal de Deus, falar contra Deus, de murmurar. O pecado da murmuração é um pecado muito grave, porque mostra toda a nossa ingratidão para com Deus, para com todo o cuidado que Ele tem para conosco. Então, esse povo murmura, reclama, fala que é um alimento miserável, sabe? Eles estão com raiva de Deus e do mundo. E aí Deus envia serpentes. E essas serpentes começam a morder esse povo e eles começam a morrer em grande quantidade. Quando eles percebem a consequência do pecado que eles cometeram de murmurarem contra Deus, eles caem em si, reconhecem que pecaram, reconhecem que erraram, que agiram mal, procuram a Moisés e pedem para que Moisés interceda por eles a Deus. E Moisés intercede. E o Senhor, sendo bom, compassivo, misericordioso, dá uma ordem a Moisés para que ele ponha uma serpente abrasadora sobre uma haste. E todos aqueles que olharem para aquela serpente, que tiverem sido mordidos, né? Que olharem para aquela serpente, eles serão curados, eles não morrerão. Moisés obedece e de fato acontece. Todos aqueles que são mordidos por serpentes, quando olham para a haste que Moisés levantou, ficam curados. Essa serpente é um sinal para esse povo. É um sinal
que prefigura o que vai acontecer com Jesus, o Deus encarnado. Jesus diz em sua palavra que quando ele for elevado da terra, atrairá todos a ele. E, de fato, todos que olham para a cruz de Cristo recebem ali cura, libertação, recebem remédio para as suas dores. Então, nós temos também para quem olhar nas nossas aflições, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas dificuldades. Olhemos para aquele que foi transpassado na cruz. Cristo foi elevado na cruz. Inclusive, no evangelho de hoje, ele diz que se nós não acreditarmos que ele é Deus, nós morreremos no nosso pecado. Mas que nós reconheceremos que ele é Deus quando ele for elevado. Hoje ele está conversando com os fariseus novamente, os fariseus estão interrogando, os fariseus estão querendo saber quem ele é, e ele diz: Eu sou. Mas, se não acreditardes em mim, morrereis nos seus pecados. Por quê? Porque não vai aceitar a salvação que Deus nos trouxe por meio da encarnação do seu Filho. Eles estão lá convivendo com Jesus, mas não aceitam. Porém, nesse dia o evangelho relata que depois dessa pregação de Jesus, muita gente acreditou. Então, peçamos nesse dia de hoje que Deus tire do nosso coração todo espírito de murmuração, tire de nós todo espírito de murmuração, toda desconfiança no seu amor, e que nas nossas angústias nós olhemos para Ele, olhemos para a cruz de Cristo, que foi o maior sinal do amor de Deus para cada um de nós. Não morramos no pecado.